Então, só pra gente então, só pra gente, Tava tão bom! pois é. Então, só pra gente então finalizar, eu acho que assim, do ponto de vista de qualquer um dos transtornos, de qualquer doença psicológica, psiquiátrica, que eu gosto de chamar de psicológico-psiquiátrica, porque são esses profissionais que acabam cuidando desse tipo de problema, né? Psicológico, psiquiátrica, Uhum. psicólogo, psiquiatra. É bem importante trabalhar com a questão da psicoeducação, da empatia, da gente poder compreender verdadeiramente o que esse paciente passa, da verdade, poder compartilhar da verdade, porque se for por um acaso para a pessoa mentir para o terapeuta, a terapia não funciona, é mais uma farsa que vai acontecer, mais uma manipulação, né, que vai acontecer, vai ser, você vai computar mais uma vez, enganei mais um, mas não me ajudei em nada, né, mais Uhum. uma falha. E principalmente trabalhar essa questão, como você disse, da transferência, ou seja, como eu enxergo esse terapeuta e como ele me vê, para que você possa justamente trabalhar essa transferência. Porque se você está colocando esse terapeuta no lugar de mãe, isso tem que ser trabalhado. Se você está colocando, Uau! tem que ser trabalhado. Ai, Tem que ser puxa, trabalhado. é? Tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado, porque não termina a terapia enquanto vocês não trabalharem essa necessidade materna, se entende? Isso tem que ser internalizado. Você tem que ser a tua própria mãe, senão você cria dependência. E essa não é a ideia da terapia. A terapia não é para criar dependentes, é para criar autônomos, pessoas que possam sair por aí. Existe um livro que eu te confesso que eu nunca li, mas eu comprei ele e Uhum. só o título para mim já diz tudo. Chama-se Toma Teu Divã e Anda. Ou seja, Uau! pega teu divã nas costas e ó, se manda, certo? Então, Ai, ai, por isso que a gente fala, não, não vou deixar profissional, não vou deixar a doença, porque aí a pessoa não vai mais não, querer me não, não. tratar. Não é verdade. Eu tenho pacientes que são meus amigos hoje. Você pode criar, Uhum. transformar esse vínculo em outra coisa. Não necessariamente você vai perder o vínculo, entende? Sim. Porque assim, você Como transforma o diz, vínculo. como diz uma amiga minha, a amizade fica mais bonita ainda, fica melhor ainda. Sim, você pode não viver colada a essa pessoa, lógico que ela vai ter assim um certo respeito às tuas verdades, né? Até para essas verdades não Uhum. escaparem. A gente também não é de Uhum. ferro, né? Então assim, sim, né? Só um adendo aqui, né? Terapeuta é ser humano. Então assim, Verdade. então assim é importante, mas essas relações podem ser transformadas. A ideia de que a psicoterapia acabou e você perde o vínculo é mentira. Esse vínculo pode ser transformado. Então, assim, eu tenho pessoas que foram meus pacientes, que são meus amigos, pois a gente tem carinho pelos pacientes, assim como os pacientes têm por nós. Né? Cada Sim. atendimento é todo um preparo que a gente faz para ver aquela pessoa. A gente fica esperando a pessoa naquele horário, a gente conta com ela naquele horário, a gente se prepara um material todo para se preocupa com ela. Então, assim, é um Mergulha na história dela, mergulha né? na história. Sim, porque esse é o sentido da empatia. E a compaixão é uma empatia com um movimento de ajuda, né? A compaixão é um Uhum. passo a mais que o movimento de ajuda, né? Então, assim, Sim. eu acho que isso nos ajudaria a compreender melhor. É fácil? Não. Não, ó, vocês dão trabalho para nós. Qual é a graça se não dá trabalho? Tem que dar É trabalho. verdade, mas é muito bonito ver vocês, é muito bonito ver vocês florescerem, melhorarem, né? Assim como o teu caso, hoje, mãe de família, casada e super bem. É muito bom, é muito bom. E saber Sim, que você tem a confiança de procurar de novo caso precise, porque a gente sabe que são casos crônicos e que volta e meia precisam de ajuda, com certeza. Com né? certeza. Aí sim, me fala assim, o que é importante deixar claro nisso tudo? Depois eu quero que você me fale como e onde procurar ajuda dentro do seu, né, do seu Uhum. trabalho e seus agradecimentos. Mas o que é Então, importante deixar claro primeiro? eu acho que primeiro de tudo é deixar claro que a pessoa precisa querer ajuda. Entende? Se não houver um desejo real de ajuda, nenhum processo terapêutico, nenhum internamento vai ajudar, porque você sabe que existem meninas que vão para internamentos, recuperam o peso e depois saem de lá e perdem tudo outra vez e fazem tudo para voltar à estaca anterior, né? Porque não existe um Uhum. desejo interior
realmente de melhora, e às vezes precisam de medicações, às vezes até mais fortes, para que esse desejo, essa motivação apareça. Porque a motivação também é uma função do cérebro que precisa ser estimulada, né? Então, o apoio familiar é fundamental, isso eu quero deixar bem claro. Sem família não funciona, porque a família faz a rede de apoio, né? A família é o lugar, e muitas vezes a família também tem que ser transformada. Essa pessoa é um elemento de transformação para a família, não tenho dúvida disso. A pessoa que Sabe, emerge. abrindo esse parâmetro assim, se quando eu estava pronta para internar, numa das internações, num surto que eu tive, eu não esperava, porque ali naquele momento eu não me sentia amada, eu não me sentia protegida e me sentia sozinha, talvez até rejeição aí que a gente não chegou a comentar, mas eu me sentia muito assim. E foi lindo de ver, senti uma alegria dentro de mim quando eu fiquei sabendo que as minhas irmãs, as três, foram lá e queriam conversar com o meu psicólogo para saber como fazer para me ajudar, foram me visitar, foram, né, procurar ali me ajudar. Aquilo me trouxe algo tão bom, me ajudou muito no tratamento. A família ajuda muito, A família muito. ajuda muito. Sim, sim. Porque assim, é uma necessidade de validação daquilo que você está sentindo, né? Então, no momento que elas vão, elas dizem, olha, eu valido isso que você está sentindo, eu dou importância para isso, eu considero isso e estou junto com você nessa batalha, né? Ninguém está achando que vai desconsiderar isso. Então, a família é uma rede de apoio e fica atenta, ajuda no momento de ministrar as medicações, né? As medicações são importantes, né? Isso tudo o tratamento é multidisciplinar. A nutricionista tem um papel muito importante na desmistificação dos nutrientes, dos alimentos, a ensinar que os alimentos não são vilões, que não existe alimento bom, alimento ruim, né? Que existe uma aprendizagem de relação com o alimento, que existe uma relação realmente sensorial com tudo isso e de amizade em relação àquilo que vai ter nutrir, é nutrição, não tem engorda ou emagrece, tem nutrição, né? Então isso é bem Sim. importante para essas pessoas que criam tarjas vermelhas e pretas em tudo que vem, né? E hoje você trabalha com essa rede, com psiquiatras, juntamente, né, com nutricionistas, ou Eu você só tenho, indica? eu tenho algumas pessoas que eu indico. Na clínica, ao lado da clínica que eu trabalho, tem uma clínica multidisciplinar, que acaba sendo também uma rede que eu sempre indico, né? Porque assim, somos clínicas primas ali, uma do lado da outra. Então acaba sendo uma clínica multidisciplinar que tenha o pessoal que a gente sempre indica. Então tem clínico geral, tem Sim. psiquiatra, tem médicos quando necessário, né? E assim, quando é necessário internamento, a gente requer internamento, né? Fala com o psiquiatra, que daí é o psiquiatra que requer o internamento, né? É muito grave, que eu acho que é importante a gente falar, a incidência dessas doenças em geral na adolescência ou na idade adulta, jovem. Então, assim, pega pessoas numa fase em que às vezes a personalidade nem está totalmente fechada, né? Porque assim, a gente sabe que a personalidade e o cérebro, ele se fecha totalmente ali pelos 25 anos. Então, pense, pega essas meninas ou rapazes com 15, 16 anos, porque eu já peguei caso de anorexia nervosa masculina, que é um caso também difícil. Que Sim, inclusive, imagino. porque assim, a gente É sabe raro que também, né? é raro, mas assim, não é tão raro, sabe? Não é tão raro, mas assim, a apresentação para tratamento eu acho que é mais raro, porque o preconceito é Uhum. maior, né? Existe um preconceito em relação à sexualidade deles, então eles têm mais pudor em relação ao tratamento, né? Uhum. Bulimia também, porque eram doenças consideradas doenças de mulheres, então eles ficam com mais pudor de buscar tratamento, né? Sim. Bem complicado mesmo. Então, assim, conhecimento, busca de ajuda, busca de esclarecimento, psicoeducação, os grupos de apoio que existem, infelizmente aqui em Curitiba nós temos no Hospital de Clínicas já os grupos que fazem essa psicoeducação, mas eu desconheço clínicas de internamento mesmo para pessoas como existe no IPQ e em outros lugares, né? Mas, Uhum. enfim,
Eu atendo online e atendo presencialmente. Sou de Curitiba, não é o seu caso, né? Eu sou de Curitiba, mas a internet nos permite aí, né? Esse contato à distância, né? E por favor, Sim. menos imagem e mais essência, gente. Menos imagem e mais essência. Por favor. As imagens Sim. são enganosas. Tem pessoas que publicam imagens que nem são suas, dizendo que são Verdade. suas, né? Então, eu Verdade. sempre conto a história do Cupertone para mostrar que, olha, a gente não vai ter bunda igual de homem nunca. A bunda do homem é mais musculosa, a nossa é mais molinha. É tudo diferente. A gente tem que aceitar a nossa essência feminina como ela é. É verdade. Ou os filtros, né? Que aumenta o lábio, aumenta o olhar, muda a cor do olho, muda a cor. Não, E tudo isso. Aí você vai postar a não. foto na internet, tá a coisa mais linda do mundo. Aí você fica assim, nossa, eu queria ser igual aquela pessoa. Você vai ver, ela conseguiu até afinar a cintura ali no Você sabe que isso aplicativo. aumentou Está. muito o índice, isso aumentou muito o índice de busca por cirurgia plástica, né? E, inclusive, assim, já chega por cirurgião plástico com a foto dizendo que quero ficar assim. Agora, imagine o comprometimento de um cirurgião plástico de ter que modelar uma pessoa como se fosse massinha, né? Quero assim. Nossa. Não é, as coisas não são assim. As expectativas Aí estão muito você para pra fantasiosas. pensar, parando pra pensar, como a gente convive com transtorno alimentar, você está diante de um prato de comida, você tem que comer, você precisa se alimentar ou, né, vai morrer. E você começa a lembrar disso, fala, nossa, mas aquela imagem, eu não vou ser assim se eu comer e tal. Você acaba trazendo tudo pra comida, né? Sim, sim. E que é uma projeção. Se você pensar, a comida vira uma tela de projeção. Como um cinema. Exato, Como um cinema, né? Então a gente tem que exato. tirar da comida essa tela de projeção. Percebe? Porque todos Sim, nós temos uma tela de projeção. Para o obeso, a tela de projeção é o corpo gordo, né? Para uma outra pessoa, a tela de projeção pode ser outra coisa, o dinheiro. Quando eu ficar rico, a minha vida vai melhorar. Dererê, dererê, dererê. Cada um de nós tem a sua. E se acontecer de eu, né? Mas são todas fantasias e retóricas que nós, seres humanos, criamos para nós. A verdade é que todo ser humano tem um sofrimento, todo ser humano tem uma carga a resolver, e nós somos seres que precisamos nos desapegar um pouquinho mais dessa questão da imagem e se preocupar um pouquinho mais com a nossa essência, para tentar diminuir essa carga de sofrimento interno, porque os seres humanos estão muito solitários, né? sim, sim. É muito sofrimento. É. Mas quer deixar mais alguma coisa? Não, quero deixar só o meu abraço para quem nos ouviu, agradecer aos nossos queridos aí que estiveram conosco, né? Ficar à disposição, os meus perfis estão aí também, né? Eu sou tripolar, eu Sim. tenho 3 perfis. Então, Tem o seu livro que é muito bom. Eu quero fazer uma live pra gente falar só do seu livro. uhum, é o Comer Meditativo, que está à disposição Exato. pela editora só. Os meus exemplares já foram todos. Mas se encontra online. Sim, sim. Mas sim, eu quero agradecer as pessoas que assistiram a gente também. E agradecer a você por ter aceitado esse convite, né? Você nem me conhecia, chega uma pessoa do nada ali e te chama para uma live. Mas foi muito bom, foi um prazer ter feito com você. Foi um prazer ter conhecido você já há um tempo atrás. E que você continue sendo essa profissional maravilhosa que Imagina. você é. Estamos aí para toda a obra, né? Sim, claro, que bom. Que bom Beijo para saber. todos aí. Tchau, tchau, querida. Beijo. Tchau, Até. tchau. Tchau. Até.